Boa noite, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Orientada a Objetos. Eu e o professor José Márcio estamos aqui com o objetivo de levar vocês a esse mundo maravilhoso de programação. E espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Temos mais 5 aulas pela frente, que a gente vai ver muita coisa e a gente vai conseguir desenvolver muita coisa aí com os apoios que nós temos aí do material que está disponibilizado no ambiente, pelos fóruns de discussões, vocês podendo tirar dúvidas com os tutores. E vamos aproveitar essa oportunidade única, gente, que é aprender a desenvolver, aprender a programar. E eu falo para vocês, gente, que uma pessoa que sabe desenvolver hoje, seja em Java, seja em JavaScript, seja em PHP, seja em qualquer linguagem de programação, tem uma vaga garantida no mercado. O mercado está precisando muito de profissionais como a gente que sabem programar. Então, gente, vamos à aula agora. Olá, pessoal. Vamos agora à agenda da aula de hoje. Hoje, basicamente, nós vamos falar das características do objeto, né? A gente vai definir o que seriam as características, quais são os conceitos e fundamentos do mesmo, quais são os atributos que definem essas características e um outro conceito bem interessante que é a identidade do objeto, que é dado, né? A gente vai estar trabalhando bastante com outros conceitos, com métodos, getters, etc. A gente vai aprender o que seriam getters, etc. Professor José Márcio, tem mais alguma coisa aí para falar? Bom, na aula de hoje a gente, trabalhando com getters e setters, nós vamos ver um pouco daquele conceito que foi apresentado na aula passada, que a gente precisa de ter segurança, né, e encapsulamento. A ideia dos getters e setters vão permitir que a gente faça determinadas implementações e esconda do usuário essas implementações. Mais especificamente, no caso aí, vai ser esconder do usuário o acesso direto ao atributo, que é uma característica do objeto, que é muito importante que a gente mantenha isso isolado do usuário para manter a integridade das informações de uma classe. Muito bom, professor, nem eu falaria melhor. A questão maior, gente, do encapsulamento, imagina um objeto, uma caixinha preta, né? Lá dentro daquele objeto você tem várias implementações, vários códigos, quer dizer, alguém teve um trabalho enorme de deixar aquele objeto funcional. Essa funcionalidade encapsulou numa caixa preta e só disponibilizou para fora o que realmente a gente vai usar, quer dizer, uma interface de comunicação com aquele objeto. Imagina você, por exemplo, usando um Gmail, um Google da vida, você usando um serviço das nuvens, um serviço da internet. Você não sabe como é que ele foi implementado, você apenas usa o serviço. No objeto vai ser a mesma coisa, você não sabe como, a gente não precisa saber efetivamente como o objeto é implementado, a gente apenas usa o objeto, né? Só que no nosso caso, os programadores, nós vamos ter que implementar essa funcionalidade, a gente vai ter que implementar essa caixa preta. A gente desenvolve a caixa preta e quem for usar, quer dizer, os nossos usuários, as pessoas que forem usar esses objetos, vão ver que é uma coisa bem mais limpa, e a gente vai acabar com toda a complexidade da programação para o usuário final, tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar das características do objeto. O que seriam as características do objeto? Primeiro, na aula passada nós falamos que um objeto era composto, né? É algo que tinha características, comportamento e estado. Lembre da aula passada, gente, olha, o que o objeto é? Define as características. O que o objeto faz? Define o comportamento. Como o objeto está? Define o estado do objeto naquele momento. E nós falamos no finalzinho a identidade do objeto. Todo objeto ele é único por si mesmo. Então, a gente atualizando o conceito de objeto, objeto é algo que tem características, objeto é algo que tem comportamento, objeto é algo que tem estado e objeto é algo que tem identidade. E nós vamos trabalhar na aula de hoje, nós vamos criar na aula de hoje esses dois detalhes, características, nós vamos definir as características do objeto. Como definir as características do objeto? Muito fácil.
né? Programar hoje em dia é muito fácil. Na nossa época, né, são uns 20, 30 anos, a gente tinha que ficar escovando o bit, como a gente chama, que era a computação era bem mais complicada. Hoje não, está bem mais acessível, né? Você tem alguns garotos aí, até como vocês, né? Uma idade adolescentes, que estão desenvolvendo, estão ganhando dinheiro, estão desenvolvendo apps, estão colocando dispositivos, criando programinhas para dispositivos móveis, para celulares, e estão fazendo fortunas. A sua vez está aí, né, gente? A oportunidade está para vocês. E vamos falar de características e vamos falar também de identidade, como definir uma identidade. Então vamos. Características de um objeto. É definir o que é o objeto, né? Como é que ele é formado, aquele objeto, né? Vamos pegar como exemplo um objeto cliente. Professor, que objeto cliente aí? Quando a gente pensa na programação orientada a objetos, a gente tem que pensar nos problemas, nos objetos que compõem aquele problema. Na programação estruturada, apenas a gente implementava, mandava o computador executar as instruções passo a passo, tinha aquele fluxo de execução de programa, mas agora na programação orientada a objetos é um pouquinho complicado. Eu quero desenvolver um sistema de controle de estoque, eu quero desenvolver um sistema de uma loja, eu quero desenvolver um sistema para um hospital, eu quero desenvolver um sistema para uma faculdade. Quando eu penso, vou desenvolver um sistema para algo, eu tenho que imaginar quais objetos compõem aquele ambiente, aquele contexto, né? No caso, o cliente, ele pode participar de vários contextos, né? Pode de uma loja, de uma, sei lá, de uma faculdade, de um hospital também, cliente de hospital. O cliente é um objeto que existe no mundo real, que faz parte do contexto que eu quero desenvolver. Ele faz parte, ele é uma peça integrante da solução do meu problema, que é desenvolver um sistema para uma loja, desenvolver um sistema para um hospital, desenvolver um sistema para uma faculdade. O cliente é uma peça importante. O cliente é um objeto. E por ser objeto, ele tem características. Que características são essas? Inúmeras. Né, professor? A gente pode definir inúmeras. Mas a gente pode, como programadores e analistas, que nós somos e que vocês serão em breve, né, torcer por isso, vocês têm que elencar quais dessas características são as mais importantes, quais dessas características realmente a gente vai utilizar naquele contexto, né? Vamos voltar aqui para a lousa. A gente definiu, né, aleatoriamente algumas características. O cliente tem nome, o cliente tem endereço, o cliente tem CPF, o cliente tem telefone e olha, o cliente pode ter várias outras características, como e-mail, foto, RG, data de nascimento, sexo. Nossa, tem muitas características que podem definir um cliente, né? No nosso exemplo, a gente vai diminuir esse mundo para a gente não ser muito extensos. Quanto mais características a gente coloca, mais código a gente vai ter que desenvolver. E a gente tem um tempo limitado, mas vocês lendo o nosso livro, guia de estudo, vocês procurando mais conteúdo na internet, lá no nosso site tem vários links para vocês poderem pesquisar sobre o assunto, vocês vão ver que tem muito mais coisa para trabalhar aí. Professor, inclusive as características dependem muito também do ambiente em que a gente está inserido. Vamos imaginar, um cliente tem a cor do cabelo, é necessário? Bom, pode não ser para uma loja que está vendendo produtos na internet, mas se você imaginar um salão de beleza, pode ser que isso daí tenha alguma importância. Então, as características que a gente vai definir para o objeto, muitas vezes elas têm que estar atreladas ao ambiente em que a gente está trabalhando, tá? Uma característica importante, então a gente tem que frisar e especificar. Outras podem não ser muito importantes e podem ser deixadas de lado. Isso chama, gente, de abstração de dados. Abstração no seguinte sentido: eu tenho um objeto ali, eu vou começar a mapear aquele objeto e eu vou achar quais informações são relevantes àquele objeto naquele contexto. Vou dar um exemplo aqui do objeto pessoa. Eu sou um objeto pessoa, né? O objeto pessoa, eu vou lá na loja, naquela loja que eu estava definindo. Para aquela loja eu sou um cliente, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu tenho um nome, CPF, RG. Quando eu chegar lá na loja, o que é que a loja vai perguntar de mim? O que é importante para a loja? O meu nome, meu CPF, meu endereço, a minha renda. É importante, né? Senão eu não vou conseguir comprar na loja. Minha renda, entre outros
entre outras características que fazem importante de mim. Mas eu, Lilo, né, estou indo para a loja, eu tenho determinadas características para aquela loja. Aí eu deixo de pagar a loja e eu vou para a cadeia. Vai para a academia. Eu coloquei na cadeia, eu deixei de pagar a loja e a loja agora me colocou, eu vou lá na cadeia. Quando chego lá na cadeia, lá tem um sistema da cadeia, né? E o sistema, o que ele quer saber de mim? Nome, CPF, RG, renda, interessa para a cadeia renda? Não, para a loja interessaria a renda. Mas lá para o sistema penitenciário do Estado vai querer saber se eu tenho algum apelido, se eu tenho alguma marca, qual é a minha altura, qual é o meu peso, a cor do meu cabelo, a cor da minha cutis. Imagina, então olha as informações, eu sou a mesma pessoa. Para um sistema, cor de cabelo, cor de cutis, peso, altura, se eu tenho tatuagem, se eu tenho apelido, é importante. Lá para a loja, imagina eu chegando, abrindo um crediário na loja e a senhora que me atende lá perguntando, olha, senhor Lilo, você pode me dar seu peso? Uma afronta, ninguém pergunta meu peso. Professor Lilo, você pode me informar qual é a cor da sua pele? Para que você quer saber a cor da minha pele? Naquele sistema, naquela loja, naquele ambiente, é desnecessária essa informação. Mas lá para a cadeia, quando eu for lá chegar, qual é a sua pele, qual é a sua origem, etnia, etc, etc. Quer dizer, são informações, mas o objeto é o mesmo. A questão é que quem desenvolveu o sistema da loja e quem desenvolveu o sistema da cadeia, ele teve uma visão diferente do mesmo objeto. Ele abstraiu informações diferentes do objeto, que é esse objeto no mundo real. Mas para o mundo virtual a gente tem que definir o que é relevante para aquele contexto. Espero que tenha entendido essa questão da abstração de dados, abstração de informações. Bem, podemos considerar os atributos como a definição das características do objeto. Está aí a resposta. Como definir características do objeto? Criando atributos. Professor, o que são atributos? É o nome bonito que o pessoal gosta de dar, né? Assim como as outras profissões gostam de definir termos específicos, atributos é o termo que a gente utiliza para definir a característica do objeto. É um termo, é um nome, é atributo. Quem define a característica do objeto? O atributo. Agora, o que seria um atributo? Né? Quais são os seus atributos? Quais são os seus atributos do atributo, né? Olha aí, atributo, gente, nada mais são do que variáveis que armazenam informações do objeto. Nossa, professor, atributos e variáveis são a mesma coisa? Até seriam, mas variáveis a gente entra no contexto de programação estruturada. Na orientação objeto, aquela variável, quando faz parte de um objeto, ele faz parte, né, ela é uma variável que faz parte do objeto, ele deixa de ser uma variável e passa a ser um atributo. A questão é a nomenclatura. A declaração é idêntica, né? Mas o nome é um atributo. Então, para definir a característica, vamos criar uma variável. Vamos lá, então. Aqui, a gente já chegou aqui ao nosso ambiente de desenvolvimento Java. Nós acabamos de criar um arquivo chamado cliente.java. Nesse momento, nós vamos ao computador. Olha, computador querido, a partir de agora eu vou descrever para você, olha, eu vou descrever o que é um cliente. Aí eu preciso, para descrever, como a gente viu na aula passada, eu preciso classificar para o computador o que é um cliente. Então, para classificar, public class, aula passada, o nome do que eu quero classificar, o computador, a partir de agora nós vamos definir o que é o cliente. Eu vou iniciar a minha classificação e já vou definir até onde a minha classificação vai. Agora vamos explicar para o computador como definir um cliente, um objeto no mundo real. Vamos lá. O cliente, eu falei, né? Tem nome, eu vou escrever nome, endereço, data de nascimento, renda familiar, CPF, telefone. Eu defini aqui 6 características. Podem ter mais? Podem ter menos? Podem. Depende do teu contexto. Quem está desenvolvendo o sistema é você. Eventualmente, a pessoa que contratou você para desenvolver o sistema fala, olha, eu gostaria que você colocasse aqui também uma foto. Eu quero armazenar uma foto do cliente. Aí você vai lá e coloca foto.
né? Eu gostaria também de armazenar sexo, né? Então, aqui você não colocou, eu quero saber quantos clientes do sexo feminino com sexo masculino. Então você vai lá e coloca sexo. Depende, isso é uma interação entre você e seu cliente, o contexto, você vai definir quais são as características que são relevantes. Agora, não sei se você percebeu aqui na lousa, está cheio de vermelhinhos. Porque para definir variáveis, gente, nós temos regras. Quais são as regras para definir variáveis, gente? Vamos lá. Primeiro, variáveis não é bom, apesar de poder ter caracteres especiais. Se cedilha não é uma coisa interessante colocar numa variável. Uma variável não pode ter espaço, variável tem que estar tudo junto, né? Então vamos ajeitar isso aqui. Outro detalhe, cada variável tem um tipo. Se a gente olhar na programação estruturada, na lógica de programação, a gente criou uma variável podia ser do tipo inteiro, uma variável poderia ser do tipo texto, no caso uma string, uma variável poderia ser do tipo lógico, né, que é o boolean, poderia ser um caractere do tipo char, poderia ser um número real, no caso double ou float. Então, para cada uma dessas informações que eu vou armazenar sobre o cliente, eu vou definir, olha, o nome é um número ou é um texto? Texto. A idade é um número ou texto? Agora sim, a idade é um número. O CPF é um número ou um texto? Essa é uma discussão bem interessante. Apesar do CPF só ter números, ok, mas lá no meio você não tem pontos, né? Não tem um tracinho, aquilo descaracteriza o número normal. Então o CPF, é interessante a gente armazenar CPF como texto. Então vamos lá para a lousa e vamos verificar quais são os tipos escolhidos para cada uma daquelas informações que definem a característica de um objeto. Então eu falei para o meu cliente, ao definir que nome é uma string, endereço é uma string, data de nascimento também é uma string, a renda é um double, o CPF eu coloquei como inteiro, telefone como inteiro. Só que agora eu comecei a consertar. Eu tirei todos os erros que eu coloquei antes. O que é os erros? Tirei o espaço, eu tirei caracteres especiais, o CPF, que a priori era inteiro, coloquei agora como um string. Vamos ver como é que ficou o correto agora? Cliente é algo. Olha as variáveis que eu criei. Criei uma variável chamada nome do tipo string. Endereço do tipo string. Data. Olha, eu tirei o espaço. Renda familiar, olha, eu tirei espaço aqui, olha, não tem mais espaço. Eu tirei o espaço. Não tem o espaço. Data de nascimento do tipo string, o renda familiar do tipo double, o CPF do tipo string, antes era inteiro, e o telefone do tipo string. Agora, professor, eu tirei o espaço e ficou as palavras juntas, né? Renda familiar líquida. Imagina ficar um nome muito grande, né? Aonde inicia uma palavra, onde termina outra palavra. Uma regrinha muito boa utilizada aqui na orientação a objeto, na programação em geral, é no início de cada palavra você define o início maiúsculo. Então, renda familiar, o F é maiúsculo, né? Então você tem, para cada palavra, você pode definir uma letra maiúscula só para você poder separar e fica legal. Olha aqui. Vamos dar uma olhada aqui como ficou as declarações. Eu sei que renda familiar são duas palavras aqui, porque o N é maiúsculo e o F é maiúsculo. Se fosse renda familiar líquida, eu botaria um L maiúsculo. É assim que nós definimos atributos. Pronto, gente. Atributos nada mais são do que variáveis, mais umas variáveis especiais. Vamos lá? As características de objetos são definidas pelos seus atributos. Os atributos podem ser considerados como variáveis, mas não uma variável qualquer, variáveis membros de um objeto. Após definir as variáveis membros da classe, todos os objetos criados a partir delas vão conter essa característica. O legal é isso. Você classificou a gente classificou lá pro computador, o computador
cliente é algo que tem nome, tem CPF, tem renda familiar, e o computador vai começar a saber, opa, então eu sei o que é cliente. A partir do momento que eu sei o que é cliente, todos os objetos que eu criar a partir daquele cliente vão ter nome, CPF, renda familiar, etc. Vamos dar uma olhada? Eu vou criar aqui um programa, né? O Public Static Void Main, que a gente já criou bastante, né, nas aulas anteriores. E eu vou definir, olha, um objeto chamado ABC, que é do tipo cliente. ABC é um objeto tipo cliente. Aqui eu estou declarando. Agora eu preciso instanciar. É aí que eu faço a palavra reservada new cliente. Aqui eu estou instanciando. Ok? Até aqui nós vimos na aula passada. Então eu acabei de criar um objeto com nome qualquer, no caso eu coloquei o nome ABC. Esse objeto é do tipo cliente. O computador agora já sabe o que é um cliente. Cliente é algo que tem nome, tem CPF, etc. Eu instanciei ele, quer dizer, eu reservei um lugar na memória para aquele objeto e vou lá. O objeto que eu criei tem as mesmas características que eu defini na classe. Se na classe eu coloquei nome, o objeto tem nome. Se a classe definisse CPF, o objeto tem um CPF. E assim por diante. Viu como programação é fácil? É lógico, né? É lógico. É lógico, programação é lógico. Então você vai lá, olha, o objeto ABC tem nome. O objeto ABC tem um endereço. O objeto ABC tem um data de nascimento. ABC tem renda familiar, o ABC tem CPF e o ABC tem telefone. Perceba que o objeto ABC, esse objeto que eu acabei de criar, tem todas as características que foram definidas na classe. Se você não definiu, não tem. Se você colocar alguma coisa aqui a mais, vai dar erro, deixar bem claro. E são variáveis, né? Vamos apagar um pouquinho aqui, vamos tentar apagar. Tecnologia é muito legal, você apaga online aqui. Queria ter uma lousa dessa em casa, né? Mas vamos lá. Nome é um atributo, é uma característica do objeto ABC que é do tipo cliente. Esse nome é uma variável, um atributo, é uma variável membro, e eu posso atribuir um valor a essa variável. O nome é do tipo string, então o atributo eu faço uma atribuição do tipo string. Renda familiar, no caso, é do tipo double, então faço um atributo, faço uma atribuição de um número double naquele atributo, né? E assim por diante. Objeto, ponto, característica. Objeto, ponto, atributo. É assim que eu acesso um atributo de um objeto. É assim que eu acesso a característica do objeto. Ok, professor? Ok, pessoal? Professor, mais alguma coisa para acrescentar aí? Só lembrando que na definição dessa nomenclatura, quando a gente cria a classe, define-se por padrão utilizar a inicial maiúscula. Então, por isso que cliente iniciou com maiúsculo. Os atributos, por padrão, se utiliza a letra inicial como minúsculo. Tá? A concatenação de palavras para montar o nome de um atributo é interessante que se inicie as segundas ou terceiras palavras que são juntadas ali com as letras maiúsculas. E aí, o professor já falou aí como é que eu me referencio a um atributo de um objeto, colocando o ponto após o nome do objeto e aí definindo aí qual o atributo que eu estou me referenciando, e aí basta atribuir o valor com o sinal de igual de acordo com o tipo de dado que esse atributo representa. Onde tem string, ele colocou as aspas duplas. Onde é número, não existe aspa dupla. Vocês podem perceber em renda familiar. Tá? Eu só gostaria de mandar um abraço aí para o pessoal de Cujubim, que está falando que está gostando muito da aula, tá? Olha aí. E para todos os outros polos aí também, gostaria de deixar esse abraço nosso aí. Gente, você não sabe a satisfação que a gente está aqui com vocês e a satisfação de a gente estar ajudando, não é a criar, a formar mais profissionais nessa nossa área de TI. A gente está precisando de muita gente, a gente está precisando de você. A gente tem uma deficiência enorme. Brasil, a gente pode estar vivendo uma recessão, mas o Brasil precisa ainda de muitos profissionais na área de TI. Isso é fato. Tá, né? Professor, só mais uma coisa. Surgiram aqui alguns comentários de algumas dúvidas. Por que ABC? Na verdade, o nome do objeto, a gente coloca o nome que nós bem entendemos.
Pode ser tá? X. Ele poderia ter colocado no lugar de ABC, X. Vocês vão ver mais para frente em alguns exemplos que normalmente se utiliza a inicial da classe e um numerador. Por exemplo, C1, que é o nome do objeto 1 que foi criado. Tá? Mas o nome se dá da forma que vocês acharem melhor. O professor colocou ABC para exemplificar, que aí ABC é o objeto cliente que foi criado nesse momento. Tá? Embora que, por padrão, se nós vamos ver mais para frente, aí, alguns exemplos vão ser a C1, C2, C3, por exemplo, para criar objeto 1, objeto 2, objeto 3. Gente, a questão ABC é só para deixar claro que pode ser qualquer nome, que desde que se sigam as regras de nomenclatura, não pode ter espaço, não pode ter nome, caracteres especiais, etc. Eu poderia ter colocado XYZ, como coloquei agora lá no quadro. Ou poderia ser C1, C2, C3, ou poderia ter o nome do objeto chamado cliente, até o próprio nome ser chamado cliente. Mas vamos lá. Gostando aí? Dúvidas fazem a aula ficar mais rica. Olha, gente, o que a gente está fazendo agora? A gente deixou uma coisa mais alto nível. Nós criamos dois objetos, C1 e C2, que são do tipo cliente. Então agora eu tenho dois objetos criados. C1 eu instancio, C2 eu instancio. Então, ó, eu tenho dois objetos. Os dois objetos C1 e C2 são do tipo cliente. Mais padronizado ainda, você vai ver muito isso na orientação objeto, é que geralmente a gente cria um único objeto, né, por vez. A gente não cria vários objetos. É complicado. No padrão a gente não vai criar vários objetos, a gente vai criar um único. Como é um único, a gente costuma colocar quase o mesmo nome da classe. Vamos dar uma olhada aqui, como é que ficaria? Qual é a classe que nós estamos definindo? Cliente. Né? É uma classe do tipo cliente. Qual seria o melhor nome de objeto para a classe cliente? Cliente. Professor, meu Deus do céu. Agora, embananou tudo. O objeto tem o mesmo nome da classe, cliente, cliente? A priori para a gente é o mesmo nome, mas para o computador são nomes diferentes. Sabe por quê? Olha ali, vamos voltar aqui. Por que para o computador são nomes diferentes? Porque o cliente, classe, inicia com C maiúsculo. O cliente, objeto, inicia com C minúsculo. Esse é o padrão, pode usar sem medo, tá? E por último, gente, vamos definir a identidade do objeto. Já comentou um pouquinho na aula passada, mas vamos falar o que é identidade do objeto. Todo objeto é único, mesmo ele sendo criado a partir de uma mesma classe. Mas nem todo ambiente de desenvolvimento é compatível com os conceitos da orientação objeto. Quer dizer, o objeto ele é único por si só. Legal, a priori o objeto é único por si só. Mas para a gente deixar claro que ele é único por si só, a gente cria um atributo a mais, um atributo que identifica unicamente aquele objeto. Esse atributo pode se chamar código, esse atributo pode se chamar... como é identidade, a gente costuma colocar o nome desse atributo de ID. Gostou do ID? Ou ID, ID do inglês, né? Mas ID do português. Olha aqui, lá na classe cliente, além das características que eu já coloquei, olha aqui que legal, eu também coloquei mais uma, chamado ID. E esse ID, gente, obrigatoriamente tem que ser único. Eu não posso ter objetos com o mesmo ID, quer dizer, eu tenho um objeto com ID 1100. Não pode ter em nenhum outro lugar no computador um outro objeto com aquele ID 1100. Tá? O que a gente recomenda é que esse ID seja incrementável, quer dizer, cada vez que você cria um novo objeto, esse ID vai 1, 2, 3, 4, 5, ele vai se incrementar automaticamente. E os recursos computacionais hoje já tem ferramentas que fazem que esse número ID aí seja dado automaticamente pelo computador. A gente não precisa ficar toda hora dando o número para o ID, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que seria se a gente fosse fazer manual. Naquele mesmo código onde eu criei o cliente C1, o cliente C2, o objeto C1, C2 e o objeto cliente, olha, eu tenho C1, C2 e cliente. Todos eles são do tipo cliente. E eu sou obrigado, no caso, o ID do primeiro C1, o ID do segundo 2
e o ID do terceiro é 3. Lembrando que isso aqui é feito automático em algumas plataformas. Algumas, não são todas, tá? Plataformas, olha aqui. Ele é automático em algumas plataformas. Do jeito que a gente fez aqui, não é automático, a gente foi obrigado a inserir um a um, o ID de cada um. Quando a gente for trabalhar com banco de dados, e logo vocês vão estar trabalhando com persistência de dados, vocês vão ver que esse ID é dado diretamente pelo banco de dados, você nem se preocupa com isso. Bem, agora tem uma questão bem interessante, né? Alguns atributos, algumas características não podem ser assim visíveis. Não é qualquer um que vai ter acesso a essas características. Você tem que deixar um controle. Por exemplo, eu tenho várias características. Novamente, o meu peso. Né? Todo mundo sabe o meu nome, todo mundo pode saber meu RG, meu CPF, mas meu peso é uma característica que só eu tenho que saber. É possível. Isso acontece no mundo real. Né? Tem características que são públicas e tem características que não são públicas. Então, alguma dessas características que você tem que elencar, isso aqui vai ser, todo mundo vai ter que saber, e essa aqui vai ser interna para mim. Agora sim, a gente tem que ter um mecanismo para falar, olha, essas características as pessoas acessam, essa outra característica elas não acessam. É aí que a gente cria as visibilidades, né? O conceito de visibilidade. Os atributos de uma classe devem ser protegidos. Valores estranhos armazenados em objeto podem deixá-lo em um estado inconsistente. O objeto é considerado um estado consistente quando ele define um objeto que não existe no mundo real. Quer dizer, ele é inconsistente com a realidade. Gente, a questão de você proteger um atributo, você não deixar que ninguém acesse esse atributo, é justamente que você realmente, olha, aquela informação é valiosa demais, não é qualquer um que pode acessar. Para passar, para eu poder acessar, eu vou ter que ter um mecanismo de controle de acesso. Então, a partir de agora, a gente vai ver um nome desse mecanismo, a gente vai ver como é que define os getters e os setters. Quer dizer, getters e setters são mecanismos que permitem, né, um acesso controlado a um atributo, que a partir de agora os atributos são protegidos, os atributos não vão ser acessados a qualquer momento, de qualquer maneira. Isso a gente vai deixar para depois das nossas atividades. Vamos dar uma olhada nas nossas atividades aqui, gente. O que a gente precisa fazer para atividade, né, professor? Tem uma atividade aqui no intervalozinho, né? Tendo como base o contexto de uma loja de eletrodoméstico, a gente estava falando ainda agora o que seria essa loja, vamos lá. Tendo como base o contexto de uma loja de eletrodomésticos, defina pelo menos uma classe no contexto de uma loja. Aqui no início da aula eu dei vários exemplos de uma loja, né, contexto de uma loja. Defina pelo menos uma única classe e identifique pelo menos 5 características da mesma. O que você vai fazer, gente? Você vai pensar no contexto de uma loja de eletrodomésticos, você vai pensar numa classe e você vai definir as características daquela classe. E mais ainda, além de definir as características daquela classe, você vai falar de qual tipo é a característica de cada uma dessas características, tá? A gente tem, vamos pensar, definir as características, né, professor, para fazer um exercício. Outro detalhe, vamos utilizar esse tempo, gente, para efetivamente discutir em sala de aula. A gente precisa interagir entre vocês, entre o pessoal que está aí com vocês, entre aqui no chat, para tirar as dúvidas, para realmente a aula enriquecer mais. Aqui o objetivo nosso é que todo mundo aprenda a desenvolver. Professor, com relação também à questão 2 aí, identificar essas inconsistências, imagine o seguinte: se eu defino uma característica data de nascimento para bom, já estou dando um exemplo no caso, uma data de nascimento, nós não podemos imaginar que alguém tenha nascido no dia 30 de fevereiro de 1980. Por quê?
nós teríamos uma data que é inconsistente. Isso torna o objeto inválido, porque não existe esse objeto no mundo real. A gente pode ter alguns exemplos. Vamos imaginar a altura de uma pessoa, se a gente está definindo. Aí alguém colocar menos 5 centímetros. É um objeto. Embora é um valor que é válido se a gente pensar em termos de um número real, mas não é um valor válido para o mundo real que nós estamos trabalhando. Uma altura é impossível alguém ter um valor negativo, seria algo para o nosso contexto. Então, procurem trabalhar essa situação, identificar essa classe e esses atributos, e dentre esses atributos, tentem analisar que valores que podem tornar aquilo inconsistente ou não. Perfeito. Isso é importante para que a gente impeça que isso ocorra na hora de criar os objetos. Tá? E só rapidamente lembrando aqui, o professor falou que gostaria que os alunos já tivessem, que começassem a trabalhar. Eu recebi bastante recado aqui em relação aos tutores, informando que já temos bastante aluno mesmo, já ganhando dinheiro, já desenvolvendo aplicações. Isso aí é muito satisfatório para a gente, muito gratificante, que a gente já sabe que vocês estão realmente colocando a mão na massa daquilo que está sendo apresentado nas aulas. O importante também é de trocar experiência, gente. A gente está aqui à disposição, o ambiente está à disposição, os fóruns estão aí para disposição, a gente pode conversar coisas além aí, que pode enriquecer todo o nosso conhecimento aí, tanto professor, aluno e toda essa nossa interação. Então, gente, vamos deixar então a atividade, definir uma classe, definir as características dessa classe, definir que tipo de informações vão ser armazenadas em cada uma dessas características, se é texto, se é número, se é um valor booleano. E por último, definir se essas características, gente, elas têm algum impedimento de valores, né? Se ela tem algum tipo de restrição, como o professor falou, o professor José Márcio falou. Tem características que eu não posso colocar qualquer valor. E você vai tentar identificar que características são essas que deveria ter alguma restrição de valor ou não. Até daqui a pouco, gente, a gente vai comentar mais sobre isso. Até mais. Opa, sejam bem-vindos de volta aí, espero que tenham conversado bastante aí, discutido bastante nas atividades. O professor José Márcio vai tentar responder pra gente aqui um genérico aí, vamos ver se vocês chegaram perto aí do que a gente conversou aí, vamos lá. Tá, pessoal, bom, a gente, para exemplificar, a gente pode identificar uma classe produto, tá? Para uma classe produto nós temos aí o nome do produto, a descrição do produto, o valor do produto, imagem do produto, podemos ter aí também marca, modelo, se é perecível ou não, a gente vai ter data de validade. Então, bom, no caso de eletrodoméstico não teria, né, seria específico. Tá? O que a gente pode exemplificar como a questão de um valor que pudesse ter, um atributo que pudesse ter um valor que não fosse de acordo com o mundo real, vamos imaginar assim. O próprio valor do produto, um valor negativo, seria praticamente impossível, né? Vender um produto a um valor negativo seria o equivalente a você dar dinheiro para o cliente levar. Então, um cuidado que deve ser atentado, a gente tem que especificar que os valores têm que ser no mínimo maior que zero, tá? De um produto. Então, isso é uma informação que deve ser averiguada para não termos aquela inconsistência que foi falada. Uma coisa importante, de acordo com alguns exemplos que foram repassados, é tomar cuidado para não colocar características em uma classe que seriam referentes a uma outra classe. Tá? Vamos imaginar um vendedor. O vendedor,
vocês têm que partir do princípio de que quais são as características do vendedor, aquelas que estão intrínsecas a ele, tá? O número de produtos que ele vendeu, por exemplo, não é uma característica do vendedor. Foi uma ação que ele executou, essa informação é importante, mas se vocês vão repararem bem, o número de produtos vendidos está relacionado à venda e não ao vendedor, tá? Isso daí no início, pessoal, nos preocupe, a princípio a gente faz essa confusão, mas procurar saber, colocar no objeto, na verdade, na classe que vai ser definida, atributos aqueles específicos daquele objeto. Tá? Então, se aquele número vai ser obtido de alguma outra operação, cuidado, aí pode ser um atributo que não seja do objeto. Então, o número de produtos vendidos vai ser calculado de acordo com o número de produtos que foram relacionados nas vendas daquele vendedor. E não é uma característica do vendedor. A gente vai conseguir essa informação lá na venda. Existe uma classe venda? Existe. A gente pode ver mais para frente que vai ter lá a venda, vai ter a data da venda, quantos produtos foram vendidos, o valor total dessa venda, são informações da venda. O vendedor que fez essa venda, ele só vai ter uma relação com essa venda. Nenhuma característica dele deve estar na venda e nenhuma característica da venda deve estar no vendedor, assim como o produto. Não deve ter característica do produto no vendedor e nem do vendedor no produto. Embora exista a relação entre esses elementos que nós vamos ver mais para frente. Pessoal, relação entre objetos, aula 4. A gente vai ver como os objetos se relacionam. Então, voltando à aula agora, gente, vocês podem mandar aí mais mensagens aí para o professor José Massa, a gente pode depois tentar trocar mais ideias, mas vamos continuar. A gente parou a questão de padrões de projetos. O que seriam padrões de projetos? Para definir uma característica de um objeto, nós criamos atributos. Atributos nada mais são do que variáveis membros de uma classe. Perfeito até aí. Mas existe um padrão de projeto. O que é padrão de projeto? Padrão de projeto é regras que são definidas internacionalmente. É bom você seguir. Quando você for desenvolver um software, gente, você vai desenvolver um software que pode ser inserido num contexto de uma equipe de trabalho, que pode ser repassado para pessoas no mundo todo, ou vai ter que ser lido. Então você tem padrões de desenvolvimento. E nos padrões de desenvolvimento que eu utilizar nas linguagens orientadas a objetos é que atributos, elas não podem ser visíveis, não podem ser acessadas diretamente. Elas têm que ter uma proteção. Para você acessar esses atributos, você vai ter, no caso, usar algum mecanismo de controle de acesso. E é o que nós vamos ver agora, como é que a gente cria esse mecanismo. Tá? Então, voltando aqui, os atributos de uma classe devem ser protegidos. Como falei, os valores estranhos armazenados nos objetos podem deixá-lo em estado inconsistente. O objeto é considerado em estado inconsistente quando ele define um objeto que não existe no mundo real. A gente já falou sobre isso. Agora, para proteger os atributos de acesso indevido, usa-se um qualificador chamado private. Quer dizer, esse private esconde o atributo do mundo externo à classe. O qualificador private é chamado de qualificador de visibilidade. E outros qualificadores de visibilidade são o private, o que esconde, o protegido, ele libera apenas para algumas figuras dentro da programação, o public, onde todos têm acesso, e o interno, que é o padrão do Java, todos os objetos dentro daquele programa têm acesso. Então, gente, a partir de agora, os nossos atributos, que não tinha nenhum qualificador de visibilidade, vão ser obrigados a ter, para seguir um padrão de projeto, para eu poder dar segurança àquele atributo, para eu poder garantir a consistência da minha classe, para eu saber que nenhum valor estranho àquela classe vai ser passado por um programador inexperiente. Tem a questão do programador inexperiente, né? Então vamos lá ver como é que a gente faz isso aí. Aqueles atributos todos, gente, ID, nome, todos aqueles atributos, olha aqui agora, private.
Antes não tinha nada, agora tem private. Nossa, professor, você transformou todos os atributos da sua classe em privados? Esse é o padrão de projeto que vocês vão seguir a partir de agora. Tudo bem, e qual é a consequência disso aí? Qual é a consequência de ter colocado privado? Vamos ver o que aconteceu agora naquele código. Lembrando, nós temos dois arquivos, nesse nosso exemplo nós temos dois arquivos. O arquivo cliente.java, né? O arquivo cliente.java define o cliente. E o arquivo programa.java define o programa que usa a classe cliente. Olha aqui, né? Nós temos o cliente.java e o programa.java que usa a classe cliente. Olha o que aconteceu com o programa.java, gente. Olha o que aconteceu com o programa.java. Todos os atributos estão com vermelhinho embaixo. O que está acontecendo? Acontece que programa é uma classe externa a cliente. Programa não tem mais acesso aos atributos de cliente. Porque agora os atributos de cliente, nome, endereço, são todos privados. E eu tentei pegar um objeto, acessar esses atributos e vermelho. Vermelho, sim, não existe aquele atributo é inacessível. E agora, professor? Quer dizer, eu defini as características e não posso usar? Pode, mas agora você precisa definir um mecanismo de controle de acesso. E esse mecanismo de controle de acesso a gente dá o nome de getter, get e set. Get quando eu quero buscar uma informação do atributo e set quando eu quero atribuir uma informação ao atributo. Vamos lá? Professor, lembrando, quando falou-se de visibilidade, a ideia é essa, né? O atributo deixou de ser visível para o programa. Ele não mais agora é enxergado pelo programa, por isso ele não reconhece o nome, não reconhece o endereço, quando se colocou a visibilidade private. Perfeito. Vamos lá. Então, gente, vamos falar agora do get e do set. Imagine o get set um guarda-costas. Ali atrás está o meu atributo. Se alguém quiser acessar o atributo, tem que passar por mim. Eu sou o get e o set. Se alguém quiser, olha, eu posso buscar as informações lá daquele atributo? Vai pelo guarda-costas chamado get. Olha, passa por mim e se eu achar que você deve receber essas informações, eu passo. Eu vou lá no atributo, pego a informação e repasso para você. Essa é a função do get. O set é o seguinte, você é um cara externo, né? Você é um programador externo, uma classe externa, que você quer passar essa informação para o atributo, você quer atribuir um valor para o atributo. Aí eu, como guarda-costas, para aí, me dá essa informação. Se eu achar relevante pegar essa informação e atribuir e mandar para o atributo, ok. Quem define isso aí é o guarda-costas. Qual é a vantagem desse guarda-costas aqui? Qual é a vantagem do get e do set? A vantagem é que esse guarda-costas pode ser um cara inteligente. Se você quiser colocar um valor negativo no preço, como o professor falou, o analista, o usuário, sem querer colocou menos 10 no valor do produto. O guarda-costas vai chegar aquele valor, o usuário vai... o guarda-costas, tenta passar menos 10 lá no atributo, valor do produto. Aí o guarda-costas vai pegar aquele valor, menos 10, não, isso aqui está errado. Eu não posso fazer isso com o meu produto, porque o meu produto não pode ter o valor menos 10. Devolve. Aqui, o atributo que está protegido agora, ele não vai ficar com um valor que não deveria, quer dizer, vai ficar sempre com um estado com valores consistentes, né? Então, voltando aqui para a minha teoria, get é um método que permite o acesso de leitura a um atributo e set é um método que permite o acesso de escrita a um atributo. A pergunta é, o que seria métodos? Métodos é como eu defino o comportamento de um objeto, só que nós vamos falar mais sobre métodos na próxima aula, na aula 3, a gente vai destrinchar bastante essas questões de métodos, tá? Então, o get e o set, gente, carinhosamente recebe o nome de getters, que são todos os métodos get, e setters, que são todos os métodos set, que servem como guarda-costas de um atributo. Eles deixam acessar o atributo e permitem definir regras para esse acesso. Quem faz isso? Os getters e setters. Os getters e setters têm a função de garantir
o estado consistente de um objeto. Prova. Conceito. O que é um get, o que é o set? É o mecanismo de proteção do atributo. O que é um get? Qual é a principal função? Proteger o estado do objeto. Tá bom, perfeito. Get set é um mecanismo de acesso de leitura e escrita. E para que precisa desse mecanismo de acesso de leitura e escrita? Para garantir o estado consistente de um objeto. Quer dizer, que aquele objeto sempre vai ter os valores que eu imagino que ele vai ter. Agora, como eu faço o get e o set? Vamos com calma, vamos ver se a gente consegue entender. Gente, antes eu tinha um atributo, vou pegar o atributo ID aqui, né? Ele passou a ser privado. Agora, se eu quiser buscar o ID, eu vou criar um método, que ele é público, que ele tem o mesmo tipo, se o ID é inteiro, o get ele tem o mesmo tipo do atributo, e vou chamar o nome desse método get de getID, olha, por isso que o nome de get. Buscar, get é do inglês buscar, né, pegar, ID, buscar o ID. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, porque ele inicia aqui início do get e vai até o fim do get, que é esse outro fecha parênteses. Então aqui, gente, é o get. E detalhe, gente, é igual. Você aprendeu a fazer isso, não tem outro segredo. É sempre assim. Público, o mesmo o tipo do get é o mesmo tipo do atributo, no caso inteiro. Get, o nome do atributo, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Fórmula, não tem que mudar, é sempre isso, tá? Então, se fosse o get nome, vamos aqui próximo, olha ali. Nome, como é que seria o get nome? Public, o mesmo tipo, string, get nome, abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves, tá? Como é que é o get CPF? CPF é do tipo string, então public, string, get CPF, abre e fecha chaves, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então perceba que o get é o mesmo, é um padrão, é uma formulazinha, você não tem que inventar. Esse é o padrão que é utilizado por todos. Você também. A partir de agora, você também, né? E dentro desse método, o que é que nós vamos colocar? Vamos lá ver? Essa é a estrutura, tá? Então, quando eu for querer buscar alguma informação aqui do ID, olha, eu vou querer buscar alguma informação do ID. Eu vou usar o getID. GetID, eu quero pegar os valores de ID. Perfeito. Para você buscar o valor de ID, eu aqui não vai ter nenhuma regra de acesso. Eu simplesmente, todo mundo que quiser buscar o valor do meu ID, eu dou. Para mim não tem problema nenhum. O ID é um atributo público, todo mundo vai poder ter acesso. Então você vai lá e dá um return o atributo. No caso do nome, return o atributo nome. No caso do CPF, return o atributo CPF. Então perceba que o get, gente, é sempre a mesma sintaxe, tá? A gente chama a mesma sintaxe, que é a mesma maneira de se definir. Agora, como funciona o set? O set tem uma ligeira diferença. Primeiro, ele não vai ter que retornar nada. Você vai ter que enviar para alguma coisa, para o set, a informação que você quer atribuir. Então, em vez de retornar, você vai ter que passar essa informação. Essa informação é um valor que você quer passar, né? E a estrutura também é aquela forma, né? Sempre faça dessa maneira que não tem erro. É exatamente assim. Vamos lá. O set aqui é o set, tá, gente? Deixar o set aqui, onde ele inicia nesse abre chaves e fecha e finaliza nesse fecha chaves. Ele é público. Diferentemente do get, todo set é void. Todo set é void. E o nome do método é setID. Lá no get, o abre e fecha parênteses era vazio. Aqui no set, o abre e fecha parênteses, você vai passar o valor que você quer atribuir. Se o ID é inteiro, olha, se o ID é inteiro, o valor que você vai passar é inteiro.
Vamos lá para o próximo? Vou apagar, até apagar aqui. No caso aqui é o string nome. Olha o string nome. Nome é uma string. Então o set, gente, olha, public sempre vai ser void, set nome. E eu vou passar aqui o valor que é de que tipo, gente? String. Por que o valor é do tipo string? Porque o atributo é do tipo string, né? O CPF é a mesma coisa. Esse CPF eu vou deixar para depois, porque CPF tem uma regra bem legal, né? Agora que eu passei, né? Agora que eu defini como é o set, public, void, set, o nome do atributo, entre parênteses o valor que eu quero atribuir, né? Esse valor eu vou atribuir aonde? Ao atributo que eu quero colocar, né? No caso, ID. Eu quero set ID, eu passo o valor e esse valor vai para onde? Lá no ID. Se eu for usar o set nome, eu passo o valor, olha aqui o valor que eu estou passando, está aqui o valor que eu estou passando, e esse valor vai para onde? Lá no atributo nome. Então, gente, a regra, o padrão é esse, né? O get retorna alguma coisa e o set você passa uma informação a ser atribuída. Agora, esses dois métodos get e set que a gente fez até agora, os getters e setters que nós fizemos até agora, tem zero de inteligência. Eles não tem regra nenhuma. Se você quiser acessar, acessa. Se você quiser atribuir, atribui. Aí, professor, mesmo se não tiver nenhuma inteligência, você é obrigado a definir o get e o set? Sim, você é obrigado. É padrão de projeto, né? Agora, tem alguns atributos que você tem que controlar o valor, né? Por exemplo, o CPF. Todo CPF é válido? Não. Tem CPFs que tem uma regra para a criação de CPF. Inclusive, é algoritmo que está publicado na internet. Você publica algoritmo para calcular o CPF, para verificar se o CPF é válido ou não. Você tem Java, tem C#, tem JavaScript, tem várias linguagens, tá? No nosso, a gente vai criar uma regra bem simples, ou seja, para o CPF ser válido, o tamanho do CPF tem que ter 14 posições. Professor, o CPF não são 11? 11 mais os pontinhos e os traços. Então, por isso a gente colocou 14 posições. Então, qualquer CPF que você colocar lá e não tivesse 14 posições, eu vou considerar inválido. Lembrando que esse é um cálculo, que não é um cálculo completo, né? Tem que ser um cálculo mais elaborado. Mas como é para a aula aqui, para nosso tempo bem curto, a gente vai definir que para o CPF ser válido, ele precisa ter um tamanho 14. Se você quiser saber o algoritmo correto para cálculo CPF, a internet está aí à nossa disposição, né, gente? Então vamos lá, agora vamos lá no CPF. Olha o que aconteceu aqui no CPF. Tá? Eu vou dar um set CPF. Esse aqui é o meu guarda-costa. Eu vou tentar passar uma informação, olha, uma pessoa lá de fora vai tentar, olha, coloca esse valor de CPF lá no CPF do cliente. Aí o guarda-costa vai olhar, será que esse CPF é válido? Será que eu vou colocar lá no cadastro de cliente esse CPF válido? Ele olha, vai usar as regras, usar uma inteligência qualquer, um algoritmo qualquer para verificar se é correto ou não. É correto, esse CPF é válido. Então vai lá, cliente, esse CPF é seu. Ou então, ele vai receber esse CPF, esse CPF, foi legal, né? Nossa, esse CPF não é válido. Agora eu preciso avisar para todo mundo, né, para quem me chamou, dizendo, olha, esse CPF que o cara passou para mim não é válido, faça alguma coisa a respeito. E é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou passar o valor, né, o CPF que eu quero armazenar, aí eu faço a pergunta, se o tamanho do valor, lente é o tamanho do valor que eu quero passar, do CPF, for igual a 14, quer dizer que o meu CPF é válido. E se o CPF é válido, vou pegar aquele valor que eu passei como parâmetro e atribuir no CPF. Agora, se não for igual ao 14, vou avisar para todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma exceção, eu vou gritar bem alto, olha, deu problema. Pum, gerar uma nova exceção dizendo que o CPF é inválido. Quando eu falo que eu quero gerar uma nova exceção, essa exceção pode ser buscada lá por quem chamou e vai saber exatamente por que o set não funcionou. Olha, não funcionou porque o CPF que você passou, meu amigo, é um CPF inválido. Por favor,
mande alguma coisa válida que eu faça o meu trabalho. Perceba que agora o set não é um set burro, é um set que tem uma inteligência, é um set que ele está verificando o valor e está verificando realmente se aquele valor pode ou não ir para o objeto. Isso garante, gente, a consistência do estado do objeto. Isso garante que não vai ter cliente com CPF errado. E olha, gente, é uma coisa tão simples fazer isso, e eu conheço tanto sistema cujo cadastro CPF é totalmente irreal, não existe. E você pode ainda mais, você pode pegar esse CPF e fazer uma consulta lá na Receita Federal para ver se realmente aquele CPF, ele é o CPF de quem o cara de quem você está dizendo que é. Tem vários, você pode aumentar mais a complexidade desse sistema, quer dizer, deixar ele bem mais útil, né? Nesse exemplo aí a gente poderia também acrescentar aí aquela ideia do produto, porque o valor do produto. Então, no caso, seria o public void set valor, tá? No valor, o valor é um double, e esse valor a gente faria um if checando se ele é maior do que zero. Se ele for maior que zero, a gente atribuiria o valor ao atributo valor. Se não, a gente geraria a exceção da forma como está aí, é um padrão que é interessante vocês utilizarem nesse formato, a gente só mudaria a mensagem. É óbvio que em vez de CPF inválido, colocaria valor inválido, preço inválido, de acordo com o nome do atributo que foi dado. Percebo que agora o código está ficando mais legal, né? Está ficando mais bonito, está ficando mais encorpado. Isso aqui a gente não o que vocês estão vendo aqui na tela, gente, é apenas uma parte do código. Lá no ambiente você vai ter links com vídeos especificando como foi criado esse objeto do início ao fim. Então é bom vocês assistirem esse vídeo, lerem o livro, o guia de estudo de vocês. Lá tem exercício também, pratiquem, porque a prática é que leva realmente a compreensão da programação. Eu tenho até um professor que falava que programação a gente não aprende lendo, a gente aprende praticando. Eu vou falar, aprende lendo e praticando, a gente precisa praticar. Então agora a gente está tendo bastante código para fazer e vocês devem fazer isso em casa. Algumas questões que é bom considerar é o seguinte: eu estou colocando essas classes, os meus alunos sempre perguntam, eu estou criando classes, estou criando atributos, comportamentos, mas isso aqui não tem, tudo que foi criado até agora não tem nenhuma interface, é apenas a lógica. O que nós estamos trabalhando aqui é apenas a lógica. A interface, nós vamos ter uma disciplina específica para isso, que é criar uma interface web, uma página web que vai pegar esse objeto e vai integrar aquela página web com aquele objeto e vai começar a fazer um sistema real. O que a gente está fazendo é apenas o núcleo do sistema, a lógica do sistema. Nós não estamos trabalhando com interface. Ali não tem um textozinho para você digitar, aqui não tem um rótulozinho para dizer, olha, digite seu nome aqui, faça isso. Não, aqui é apenas a lógica, deixar bem claro. Quando a gente for desenvolver isso no código, mas o que esse programa faz? A priori nada. Esse programa eu estou apenas definindo, classificando os objetos do mundo real para o meu computador. Depois que eu souber fazer esse processo de classificar e passar essas informações para o computador, aí sim eu vou começar a criar uma interface de usuário com o programa. Então, perceba que a gente vai por partes aqui, né? Vamos dar uma de Jack, vamos por partes. Agora, gente, vamos ali. Ao invés de nosso código que estava todo errado, eu instanciei um objeto ABC do tipo cliente, ótimo. E logo depois eu acessava diretamente os atributos, olha, nome, endereço, abc.nome, abc.endereço, abc.nascimento, e tudo isso estava dando erro, tá tudo com vermelhozinho, né? Olha como é que é o correto agora. Para você acessar o atributo, para você atribuir alguma coisa ao atributo, você tem que usar qual método? O get ou o set? Set. Você tem que usar o método set. Set de atribuir, get de buscar. Então, se eu quero colocar um valor no nome do cliente, um valor na data de nascimento do cliente, um valor no CPF do cliente, eu tenho que usar um set. E como é que ficaria o meu código agora? Perceba que os vermelhinhos sumiram, está tudo correto. Então, o código vai ser, vou criar o objeto da mesma maneira, cliente, um objeto chamado ABC do tipo cliente. Agora, em vez de usar abc.nome, abc
abc.nome, vai ser abc.setNome. Em vez de ser abc.endereço, abc.setEndereço. Em vez de ser abc.set data de nascimento, vai ser abc.set data de nascimento. E eu vou passar entre parênteses, olha aqui o parênteses, gente, olha, entre o parênteses, o valor que eu quero atribuir. Vamos dar uma olhada lá no set? Né? Vou até apagar aqui, ó. Quando eu dou um set, olha aqui, quando eu chamo setNome, eu tenho que passar entre parênteses o valor que eu quero atribuir, olha. setNome, abre parênteses, fecha parênteses, o valor que eu quero atribuir. Olha lá, como é que a gente fez agora. Vou apagar tudo aqui, só para a gente dar ênfase no que eu estou fazendo agora, ok? Então, abc.setNome, olha entre parênteses, o valor que eu quero atribuir, que eu risquei no meio. O valor que eu quero atribuir. Agora sim. O que vai acontecer? O objeto vai receber o valor João da Silva, vai repassar para o guarda-costas, o guarda-costas vai olhar aquele João da Silva, esse valor pode sim passar. Eu vou pegar o João da Silva e vou colocar lá no atributo, na variável membro, nome, o valor João da Silva. E eu vou fazer isso com todos os outros também, gente. Eu vou usar o setEndereço para atribuir endereço, setData de nascimento para atribuir a data de nascimento, setRenda familiar para atribuir a renda familiar, setCPF para atribuir o CPF e o setTelefone. Lembrando que renda familiar aqui, ele não tem abre e fecha chaves, aspas duplas, porque é um número. E quando é número, eu não preciso colocar entre aspas, né? Perceba agora, gente, deixar claro que para acessar um atributo eu preciso usar o set e o get. Não tem como acessar o atributo sem o set e o get. Se eu quiser armazenar algum valor no atributo, eu utilizo o set. Agora, se eu quiser buscar, eu utilizo o get. Gente, isso aí, remetendo ao início da nossa aula, é um modelo de capsulamento. Eu estou falando, olha, meu objeto, ele tem várias características, vários comportamentos, mas eu só estou deixando você acessar essas características de comportamento. Essa aqui é a interface. Agora, o que está definido lá dentro, o código que está lá escrito lá dentro do objeto, não interessa para você, desde que eu faça as coisas corretas. Então, aquele código lá do CPF, para verificar se o CPF é válido ou não, para quem for usar o objeto, para quem instanciar aquele objeto, é irrelevante. Ele apenas vai saber que se ele colocar o CPF correto, não vai dar problema nenhum. E se ele tentar colocar um CPF errado, vai gerar um erro ali e você não vai conseguir executar o programa. E finalizando, gente, como eu faria um sistema, esse código aqui é bem importante, por favor, deem uma analisada lá em casa, tentem repetir esse código em casa também. É uma interface meio simples, meio cru, é uma interface que a gente chama de modo console, uma interface que não é uma interface gráfica, por isso que a gente chama de modo console, só para usar aquela classe. E não é só usar aquela classe, a gente vai criar um objeto baseado na classe cliente, e a gente vai utilizar os métodos get e set desse objeto, né, daquela classe, para poder atribuir um valor e para poder buscar um valor. Olha como ficaria esse código. Esse código já foi, a estrutura, a gente já trabalhou bastante na disciplina lógica de programação, então não vai ficar tão distante de vocês, né, do que você já conhece. Essa é a aplicação do modo console, por isso vou importar a classe Scanner. Scanner é uma leitura de teclado. Vou criar aqui o Public Static Void Main, para poder iniciar aqui, que inicia meu programa. Eu inicializo o meu objeto, que vai me permitir entrar com os dados pelo teclado. Logo depois, eu vou instanciar um cliente. Olha, aqui eu já fiz da maneira correta. Cliente do tipo cliente. Vou apagar aqui todo o resto, só para dar um zoom aqui, né? Vamos dizer, cliente é o nome do objeto do tipo cliente. Perceba que eu já fiz da maneira correta, né? E logo depois eu fiz uma telinha, system.out.print, o nome do cliente, e logo depois eu fiz o que depois, vamos tentar entender aqui. Eu mandei mostrar na tela
o nome do cliente. Aí lá na tela vai ter um cursorzinho lá com o nome do cliente. Aí o que você vai fazer aquele cursorzinho? O computador vai ficar esperando você digitar o nome do cliente. Você digitou o nome do cliente e deu um Enter. Olha o que aconteceu. Eu vou pedir. A entrada vai esperar o próximo digitação do teclado. Na hora que o usuário digitar o teclado, esse entrada.next, ele vai receber o Enter, vai buscar aquela string, o que o usuário digitou, e vai armazenar onde? Olha aí onde está o set. Cliente.setNome, o que o usuário digitou. Se você fizer a mesma coisa com o CPF, só que agora você tem que tomar cuidado. O CPF eu posso gerar um erro, né? Então eu vou falar, eu vou tentar dar o set CPF de acordo com o que o usuário digitou. Se não der nenhum erro, tudo bem. Agora, se der erro, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a mensagem, CPF inválido. E assim por diante. E assim por diante. O resto, a gente já sabe, o resto a gente já praticou bastante. Qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato, o fórum está aqui, os tutores estão aqui, os professores estão à disposição. Espero que vocês realmente tenham gostado aí da nossa aula. Espero que a orientação objeto seja uma porta de entrada para esse mundo maravilhoso que é a programação. E, gente, vamos para frente aí. Muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Não deixe de praticar os exercícios. Olha aí. Até mais.